Sabe esses livros que a gente acha que nunca vai ler por algum motivo? Não porque alguém falou mal deles, mas só a gente vê ali sentado ou vê alguma coisa aí, assim, alguma propaganda e a gente acha que nunca vai pegar para ler, né? Então, para mim, um desses livros sempre foi Frankenstein, que eu pessoalmente sempre gostei dessas histórias vitorianas de vampiro, do médico e o monstro, mas assim, sempre ligado aos filmes, às séries, esse imaginário mais audiovisual. Mas aí quando a gente chegou aqui na Inglaterra, por algum motivo especial, eu decidi dar uma chance ao Frankenstein e ver o que tinha por trás dessa capa. A escolha desse lugar, aqui, é porque Mary Shelley está enterrada aqui, com o coração de seu amado Shelley e com a sua mãe também, a autora do livro feminista, que eu vou colocar o nome aí. Mas para mim isso foi muito tocante, chegar aqui e descobrir que ela estava aqui. Inclusive numa das minhas visitas, que eu já fiz várias a esse lugar, teve um dia que eu cheguei e tinha uma cartinha com uma rosa. Não resisti, peguei a cartinha e era uma mensagem em espanhol que eu pretendo colocar aqui para vocês também. Mas assim, uma menina agradecendo o movimento que a Mary Shelley iniciou para o feminismo e a representatividade que ela tem para todas as mulheres que se envolveram com literatura e, né, para onde a gente chegou até hoje com o feminismo. Antes de ler o livro, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi saber que a Mary tinha seus 18, 19 anos quando ela escreveu esse livro. E ela não era assim, ela era uma pessoa privilegiada, pelo menos assim do seu berço, né? O pai já lidava com livros, ele era autor, se eu não me engano ele tinha uma editora também. A mãe escreveu um livro sobre direitos das mulheres, então assim, já eram os primeiros passos de um feminismo que estaria por vir aqui na Inglaterra. Então ela teve uma influência muito grande, acadêmica nesse sentido, e literária. Né? E o Frankenstein, o livro, veio de uma situação muito curiosa. Assim, ela era amiga do Lord Byron, de outras pessoas que também já estavam se envolvendo com a literatura e a poesia. E foi num final de semana, eles se reuniram na casa do Lord Byron e numa brincadeira assim, de um concurso interno, cada um escreveria um conto de terror, um conto assombroso. E se eu não me engano, ela não terminou naquele final de semana, ela demorou um pouco mais, mas ela veio com essa história que é fenomenal, que para mim, assim, mudou totalmente o que eu pensava dessa história. O imaginário que eu tinha e que a gente é levado a crer que existe do Frankenstein. Primeiro, o monstro não chama Frankenstein, né? Isso muitas pessoas sabem, é o cientista que chama. Mas não tem nada a ver, assim, daquele monstro que é criado do alto da torre, que cai um raio e depois ele sai matando as pessoas, assim, né? É uma relação muito mais pessoal do cientista com o monstro, que na verdade, para mim, ficou uma leitura muito clara de que ele é a projeção da própria sombra do Frankenstein, do cientista. Então, assim, o cientista, para mim, tem várias leituras, pelo que eu pesquisei, mas assim, para mim, eu vejo muito nessa questão psicológica que eu gosto, que é de ver essa projeção mesmo, assim, aquilo que está inconsciente, aquilo que está no lado sombrio do cientista, que ele dá vida àquilo. Então eu decidi falar um pouco do livro para vocês, essa leitura que eu fiz, que eu achei absolutamente profunda para uma menina de 19 anos, que, né, não existia conceito de depressão ainda, não existia certos conceitos que a gente usa na psicologia, e ela conseguiu beber dessa fonte, né, mergulhar nesse inconsciente coletivo aí, e já começar a retirar algumas coisas que viriam a ser desenvolvidas muito tempo depois, assim, pela psicanálise de Freud, pelo Jung, né, por outros autores. Então, vou fazer aqui um alerta amigo: se você se incomoda muito com spoiler, é melhor parar o vídeo, porque vai ter spoiler sim, não tem como. Eu pretendo colocar algumas citações e trazer um pouco do que me tocou nesse livro. Então, para começar falando um pouco sobre o cientista, quem era Victor Frankenstein? Ele era um jovem estudioso, assim, né, que já estava começando os seus estudos acadêmicos, mas ele foi... ele diz em algumas passagens do livro assim, que vários conhecimentos que eram comuns aos outros meninos, ele nunca teve muito interesse.
Ele se interessava pelos mistérios do universo, pelos mistérios da alma. Tem um trecho que ele fala exatamente isso, que me fez pensar muito na alma de Jung e da psicologia. E assim, ele diz também que foi criado em meio às mulheres, então ele desenvolveu uma sensibilidade muito grande, ele tem um feminino muito forte nele. Você percebe isso ao longo do livro o tempo todo, que ele é um personagem homem muito, muito sensível e que tem uma consciência do seu lado feminino. Então, quando você para pensar que a partir do momento que ele colocou para fora essa sombra dele, o que ele pôs para fora foi exatamente o masculino, a energia masculina que estava desorientada nele, que ele nunca deu atenção. Então, quando ele manifesta no universo exterior essa energia masculina, ela é desenfreada, ela é agressiva, ele fica raivoso. Então, assim, é tudo dessa virilidade do masculino inconsciente que a gente vê, que é representado até na mitologia, se você for pensar, pelo deus da guerra, né? Aquela coisa cega, caótica, irascível, que parte para cima. E eu vou falar um pouco mais do monstro mais para frente, mas né, esse monstro que não tem nome, né, esse monstro sombrio que não tem nome, mas é isso, assim, eu vejo muito como a masculinidade dele que estava no inconsciente, né, enquanto ele sempre se desenvolveu dentro do universo feminino, na introspecção, no sentimento. Por exemplo, em um dos trechos disso que eu estou falando, ele diz: passei a juventude em solidão, vivi meus melhores anos em sua suave e feminina companhia, e isso moldou meu caráter de tal forma que sou incapaz de superar o desgosto intenso que me causa a brutalidade tão comum nos navios. Porque ele está falando, né, para uma pessoa que trabalha de navio. Na verdade, essa fala aqui, se eu não me engano, não é do Frankenstein, porque o livro ele tem uma série de personagens que um escreve a carta para o outro e para o outro. Então eu posso misturar algumas citações, mas pensando nessa coisa do masculino e do feminino, esse trecho me chamou muita atenção. Como o livro foi escrito numa época em que os avanços científicos estavam se acelerando muito, as invenções tecnológicas e essa busca pela ciência e essa renúncia à fé, né? Então tem esse universo aí dos equipamentos científicos, do galvanismo, tudo, o que inclusive é muito curioso, porque ela nunca descreveu a cena, como que aconteceu, sabe? Não fala exatamente como que ele é trazido à vida, o monstro. Então, o que é muito curioso. Então, algumas pessoas inventaram, né, ela dá uma sugestão do galvanismo e da energia elétrica, mas não é explicitamente descrito. Então, ela deixa isso muito para o nosso imaginário, que eu acho muito, muito bacana. Mas o livro também é quase como um alerta à híbris, né, à desmesura, o descomedimento nosso, quando a gente obsessivamente busca algo que está além do nosso metrum, da nossa medida, né? Então ele fica obcecado, né, depois de estudar alguns assuntos da biologia, da ciência, ele fica obcecado e ele acha que vai conseguir ser Deus, né? Ele vai trazer vida para o mundo e ele acha que essa vida que ele está trazendo para o mundo vai ser uma possível cura para o que está acontecendo dentro de uma sociedade doente, né? E se você pensar que a própria sociedade doente é o que poderia estar causando nele uma depressão, né, ele ultrapassa esse metron dele, né, essa medida humana dele de achar que pode trazer a vida. Então, também, esse é um conceito da psicologia, que a gente discute na psicologia junguiana, e que é muito interessante ver quando ela escreveu esse livro e ela já entrar nesse assunto, né. Em alguns trechos que eu acho que ele deixa muito clara a sua obsessão. Por exemplo, ele fala: intencionalmente e esquecendo os laços familiares, os sentimentos afetivos, até que o meu objetivo final fosse alcançado, né? E em seguida, depois que algumas coisas acontecem, ele vai desenvolver uma depressão muito clara, quando ele diz: eu fugia às pessoas, fazia-me mal tudo que pudesse me lembrar a alegria. E depois que ele dá vida ao monstro, que o monstro começa a aprontar muita coisa, ele reconhece. Então também ele passa por um momento de culpa e remorso. Ele fala em um momento
eu pusera solta no mundo um monstro horripilante, capaz de espalhar a carnificina e a desgraça por onde passasse. Então, assim, é quando ele começa a reconhecer o poder destrutivo que ele mesmo tem, né? Que ele mesmo pôs no mundo, né? Então, eu acho que aí é quando ele, né, há uma certa iluminação da consciência, assim, de reconhecer os seus erros, né? E ao começo de um arrependimento. E daí, no meio do livro, assim, o que acontece é que ele foge dessa sombra que está viva no mundo, né, desse monstro que está vivo no mundo, e ao mesmo tempo ele vai descobrindo o que o monstro está fazendo. O monstro mata pessoas próximas, amigos, familiares. O monstro, ninguém consegue amar o monstro porque ele é um monstro, né? Então, assim, tem muita coisa ruim que acontece a partir desse monstro. Mas quando você chega na parte que há um diálogo com o monstro, eles finalmente se encontram. Então, assim, a princípio ele é totalmente, ele tem pavor daquele monstro e foge. E o monstro persegue ele. E daí depois ele entende que ele tem que confrontar esse monstro. E eles se encontram para um diálogo. E que daí é uma coisa muito interessante ver que o monstro coloca o seu lado, assim, né? Que o que ele queria era ser compreendido. Então era a sombra queria ser compreendida, né? Ele fez o que fez de forma muito acidental, mas daí também, quando não foi acidental, o monstro teve um ímpeto muito forte, muito primal, uma energia, uma emoção que ele não sabia o que era, como uma criança que destrói alguma coisa, que machuca outra criança. Ele não sabia, ele não tinha sido educado emocionalmente para isso. Então mostra a destruição possível, potencial de uma sombra que não foi educada, que não foi dialogada. E em algum momento o monstro tem contato com uma família, por observação ele aprende a ler, ele aprende a ver a relação de uma família, de pai, mãe, irmão. Então ele entende a beleza do humano, mas ele também, ao ser rejeitado por todos os humanos, ao ser expulso dos vilarejos, ele vê o lado vil dos humanos. Então ele fica num eterno, assim, numa gangorra de amar os humanos e odiar os humanos, querer matar todo mundo, mas querer ainda dar uma chance. E o monstro sabe em algum momento que apenas um dos dois, ou o Frankenstein ou o monstro, sairia vivo desse embate. Porque é isso, né? Ou a sombra vai prevalecer e seu comportamento vai ficar inconsciente, destruindo um monte de coisa, ou o seu lado que está querendo buscar a consciência vai conseguir lidar com isso. O monstro percebe e fala em algum momento aqui, tudo e todos, exceto eu, descansavam ou se divertiam. Com o inferno da revolta ardendo em meu peito, sem ter a quem confiar a minha mágoa infinita, tinha ímpetos, qual a imagem do próprio Senhor do Mal, de arrancar as árvores, espalhar desgraça e destruição em torno de mim e depois contemplar o espetáculo da ruína. Essa citação me deixou bem claro, assim, que essa coisa primal do monstro de querer destruir, já que ele não pode ser pleno, ele vai acabar destruindo tudo, né? E ele encerra em algum momento falando do anseio que só o próprio Frankenstein poderia satisfazer, né? Que tem a ver com o que ele acha que seria a cura, o monstro acha que seria a cura dele mesmo, e ele pede isso para o Frankenstein em algum momento, para criar uma outra criatura, uma mulher para ele, né? Então é essa sombra masculina, destrutiva, buscando o feminino dele, né? Dessa própria sombra, né? Uma outra manifestação exterior do Frankenstein, para que ele vivesse em conjunto nesse casamento do masculino e feminino, longe de toda a humanidade, porque o monstro compreende que ele jamais vai ser humano. Ao longo do livro inteiro, o Victor fica muito doente, fisicamente doente, fraco, ele fica encamado, né? E ao longo do livro ele vai perdendo. Ele perde primeiro seu irmão, uma amiga de infância, depois o casamento que estava prometido, que seria uma coisa super grande, também não acontece. Tudo por causa do monstro. E foi aí que chamou a minha atenção. Quando eu comecei também a entender esse lado psicológico, assim, que é quando a gente mesmo cria coisas, cria os nossos monstros, que não só vão nos fazer ficar mal fisicamente, mas também vão boicotar todas as nossas relações, né? Então, assim, aquele emprego que a gente perdeu pode ter sido o nosso monstro que a gente pôs no mundo, que fez a gente ser demitido,
né? Uma relação, a perda de um irmão, aquela relação que nunca mais vai ser igual, um casamento que a noiva já estava ali no altar e acabou não acontecendo. Eu vi muito isso, assim, tipo, o monstro sendo a própria sombra, né? É tipo quando você dá uma resposta, quando você age de algum comportamento com algum comportamento que você não está 100% ciente do que você está fazendo, né? Então, para mim, a representação simbólica desse monstro criado é isso, assim, são comportamentos sombrios que a gente coloca no mundo e não quer assumir a responsabilidade deles. E depois a gente só quer destruir eles, em vez de lidar e transformar, sabe, essa pedra transformar num diamante. Não, a gente quer esconder esse monstro, a gente quer matar, mas assim, ele não morre. O monstro, ele é mais forte que todo mundo, ele é mais alto que todo mundo, ele é mais veloz que todo mundo. Ele sempre vai dar um jeito de escapar e depois de destruir tudo que está à sua volta. Então esse monstro, na verdade, é esse conjunto de comportamento inconsciente que a gente pode ter, né, e que a gente tem que trazer para a luz. Para mim, ficou clara também assim, o uso da geografia como artifício para demonstrar as emoções. Assim, o livro, em grande parte do livro, está frio, está chuvoso, as intempéries são assim, super difíceis de se enfrentar, porque ele está o tempo todo nesse tumulto interno, nessa chuva, nessa coisa escura, nesse lugar frio. O livro também, parte do livro se passa com uma das pessoas que está contando a história, se passa no Polo Norte, no lugar frio, que o barco fica preso no gelo. Então, assim, a geografia também tem muito a ver com o emocional nesse livro. Então, para finalizar, para mim a leitura foi muito psicológica. Eu não imaginava que seria isso, uma menina de 19 anos conseguir beber dessa fonte, numa época que não se falava nem disso. E eu sei que tem muitas leituras possíveis, assim, a crítica ao cientificismo, outras questões também literárias. Eu vi outros comentadores falando disso, que é muito interessante, é muito válido. Talvez eu nem tenha tanta autoridade para falar sobre isso. É a primeira vez que eu estou falando de um livro, mas assim, para mim é uma das leituras que com certeza eu passaria a indicar para muita gente. Assim, é um clássico que merece a palavra clássico inteira, assim, do começo ao fim. Esse livro merece ser prestigiado. Espero que esse vídeo tenha valido a pena para despertar o interesse em quem não leu esse livro, para desmistificar a imagem que a gente tem dos filmes. E se você já leu esse livro, eu vou adorar discutir mais com você. Mande mensagem, deixe comentário e é isso. Tchau!